Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e firmes na rocha. E que bom, mais uma vez aqui, podermos estar falando de mais uma lição, agora a lição de número 3, ainda dentro daquele tema principal, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tivemos aí já duas grandes lições: a Igreja diante do espírito da Babilônia e a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E você que foi e que participou, tenho certeza que você pôde aí absorver grande parte dos ensinamentos que foram ministrados aí. E você ainda que não tem o costume de frequentar a escola bíblica, a EBD, eu te faço um convite para que você procure aí mais próximo da sua casa, onde tem uma EBD, uma escola bíblica dominical, para que você possa aí crescer na graça e também no conhecimento. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da lição de número 3, né, que o título é O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática é: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Aí nós temos agora a nossa leitura bíblica em classe, ela ainda é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então nós vemos aqui uma lista enorme que Paulo ele descreve aqui de características ruins, né, dos homens dos últimos dias. Lembrando que os últimos dias já se dá na época de Paulo, né? Então até hoje, os últimos dias já vai aí 2000 anos, e nós estamos aí esperando, aguardando a vinda de Cristo. E Paulo já esperava a vinda de Cristo naqueles dias. Ele deixa bem claro aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. Então Paulo ele se inclui aí, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então Paulo se inclui nessa vinda de Cristo ali naquela época, né, naqueles dias, né, e ele seria transformado, né, encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, mas esses dias eles duram até hoje, né? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então essa lista aí que Paulo ele descreve, essa lista de características ruins, se nós juntarmos com a lição passada, que é a nossa leitura bíblica em classe de Romanos, capítulo 3, que não há nenhum homem que busque a Deus, a lista fica gigantesca. E se não for, então, uma aberração divina, nós não estaríamos aqui falando da mensagem do nosso querido mestre. E agora vamos, então, para a introdução. E nos dias assim, nesta lição veremos os ensinos progressistas enfraquece a autoridade da Bíblia e as suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros e que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito.
são diferentes à doutrina bíblica, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Então aqui, esses ensinamentos tendem a enfraquecer a doutrina, né? A doutrina ortodoxa, né? O verdadeiro ensino das Escrituras. Vamos agora para o tópico 1, a descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. A expressão bíblica, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada, né, ou do aumento dos pecados da sociedade, e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. E aqui eu trago um versículo para nós podermos acrescentar a nossa aula aí, que é Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E nós temos aí esse apontamento para a chegada do anticristo, né, que segundo a Tessalonicenses vem retratando o versículo 3, que diz assim: e ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, esse apontamento, esse crescimento, essa escalada de pecados aqui aponta para a chegada do iníquo, ou seja, essa grande apostasia, essa apostasia que vai haver nos últimos dias. Então, nós já vivemos realmente esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Porque assim diz as Escrituras: sede santo como eu sou santo, ou segui a vocação que fostes chamados em Cristo. Vamos agora para o subtópico de número 2, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. As suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura e entretenimento, e ao resultado, a qualquer custo, o cristão torna-se mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então nós temos aí, né, a cultura e o entretenimento influenciando aí, e o autor ele traz aqui, ele fala especificamente dos crentes, né, dos cristãos, tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí, irmãos, nós temos que ficar atento. O que nós estamos deixando entrar em nossa casa? Quais são os ensinamentos? Quais as doutrinas que têm chegado através de meios de comunicação, né, através de filmes, através de séries e de outros canais, né, de entretenimento aí. Subtópico agora de número 3, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, a corrosão da ortodoxia promovida pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas
dos falsos cristãos. Aí nós vemos aqueles, é o joio, né, que parece, mas não é. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio de sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade, né? Então falta aí a genuína conversão, né? Estava no nosso meio, mas não era um dos nossos. Então, por fim, o engano desses mestres e os seus seguidores será objeto de juízo divino. E aqueles aos quais Deus dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, né? Que fez milagres, né? Em teu nome expulsamos, em teu nome profetizamos e curamos, né? Mas apartai de mim, que eu não vos conheço. Ok, vamos agora para o subtópico de número 2, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal e progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro e, em detalhe, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. É tipo, escreve o nome no livro da vida, agora apaga o nome do livro da vida, reescreve o nome no livro da vida. Não, Deus já sabe todas as coisas que vão acontecer. E nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. No capítulo 17 também vai falar a respeito deste livro, este livro que foi escrito desde antes da fundação do mundo. E esse teísmo aberto, ele rejeita o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Então nós temos dois pontos importantes aqui e que chama a minha atenção. No quesito vontade de Deus, a vontade dele é absoluta e não depende das ações dos seres humanos. Quando necessário Deus intervir, ele vai intervir, assim como ele já o fez outras vezes. Então, em relação ao livre-arbítrio, nós vimos na lição passada que todas as áreas do ser humano foram corrompidas pelo pecado, incluindo a do livre-arbítrio. Nós não temos mais, e se não for a ajuda divina, não estaremos falando aqui da mensagem do Senhor. Então, nós temos aqui as pessoas com os nomes escritos já no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito desde antes da fundação do mundo. E não, Deus não foi pego de surpresa, não foi forçado a redesenhar a história. Deus não trabalha com plano B. Ele só conhece a história que ele mesmo escreveu. Não existe uma outra história paralela a que Deus precisa de ir lá na frente e saber o que vai acontecer para ele escrever aqui. Não, ele só conhece a história que ele mesmo escreveu. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência de Deus em relação aos homens caídos. Agora vamos para o terceiro tópico e último da nossa lição, a respeito, refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus.
e validar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Então aqui o autor Douglas, ele usou um dos pontos aí da Reforma, que nós temos aí os 5 pontos mais importantes e mais comentados, que é a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada e perseverança dos santos aí. Então nós temos aí, e é bom a gente estar inteirado acerca desses assuntos aí. Então eu te aconselho que você pode aí buscar na internet, dar um Google aí que você vai ficar bem instruído acerca desses pontos aí. Então nós temos aqui, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Subtópico de número 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à Igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto a de transformação de indivíduos. E é responsabilidade da Igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Agora vamos então para o subtópico de número 3, enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. Deste modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Ok, vamos então agora para a conclusão e fechamento da nossa lição. As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove um enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da Igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. Então nós temos aqui um último versículo para o fechamento aqui, dessa lição, que eu acrescentaria em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, no sentido de que a Igreja ataca, que a Igreja avança e as portas do inferno não vai prevalecer contra a Igreja. E assim eu finalizo aqui mais essa pré-aula. Espero aí ter contribuído para o crescimento, somando junto para o crescimento do reino. E fiquem com Deus. Deus continue abençoando a todos.